Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Tá com mais ou menos um mês, eu passei um TD de filosofia com 22 questões para os meus alunos do terceiro ano e a gente comentou algumas questões em sala, mas nós não comentamos todas. E para se alguém tiver ficado com alguma dúvida em relação a algumas das questões, eu selecionei algumas questões que podem talvez ser um pouco mais difíceis, que podem ter ficado dúvidas ainda, e vou resolver elas e vou comentar. A primeira das questões é a questão 5, eu estou aqui com o meu notebook para poder ler as questões. A primeira questão seria a questão 5, que é da UES de 2019, que é sobre Platão, no livro Fédon. E tem a citação, né? Ele começa assim, questão 5. Talvez a verdade nada mais seja do que uma certa purificação das paixões, e seja, portanto, a temperança, a justiça, a coragem. E a própria sabedoria não seja outra coisa do que esse meio de purificação. Então, ele está trazendo um trecho do livro Fédon, de Platão. Nós sabemos que quem está falando aqui é o Sócrates, né, por meio de Platão. E a questão diz assim: nessa fala de Sócrates, a purificação das paixões ocorre na medida em que a alma se afasta do corpo pela força da sabedoria. Com base nisso, assinala a afirmação falsa. Então a gente sabe que as questões da UES, elas não têm aquele mesmo modelo do Enem. Pode vir pedindo a questão falsa, pode vir marque verdadeiro ou falso. Tem questão da UES às vezes que é preencher a lacuna. Então a UES ela não tem muito um padrão de questão. Mas ela vai trazer sempre 4 alternativas, que são essa aí, A, B, C e D. Antes da gente ir para as alternativas, é interessante que a questão aqui está falando sobre as virtudes em Platão. Platão, ele vai selecionar, através dos livros de Platão, a gente consegue selecionar 4 virtudes em Platão. Seriam as chamadas virtudes cardinais. Seria a sabedoria, a justiça, a temperança e a coragem. A temperança, às vezes, aparece também como moderação. Então, a coragem é principalmente a virtude do guerreiro, enquanto que a justiça, enquanto que a sabedoria seriam as virtudes do governante. Mas cada uma dessas virtudes, elas estão meio que interligadas umas às outras. Mas para tanto a justiça, quanto a coragem, quanto a temperança aparecerem, é preciso a virtude da sabedoria. A virtude da sabedoria ela é como se fosse uma purificação da alma. A alma, uma purificação das paixões, aliás. A alma ela está mais próxima da verdade porque ela está mais longe do mundo corpóreo, do mundo mundano e mais próximo do mundo das ideias. Então a verdade, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que está ligado às virtudes, aquilo que é a excelência, tanto moral quanto a excelência do conhecimento e do fazer, elas estão ligadas à alma, porque o exercício da alma é um exercício racional. Então a verdade para Platão está ligado a um exercício racional que vem através da alma se afastando do corpo. Então aquilo que vem através do corpo, como as paixões, como os desejos, como a concupiscência, elas têm que ser purificadas ou afastadas ou diminuídas. Não tem como a gente fazer com que as paixões se acabem. Não tem como acabar as paixões. As paixões fazem parte do que nós somos, já que nós somos seres duais. Enquanto seres duais, nós também somos corpo e não só alma. Portanto, a paixão e o desejo também faz parte da gente. Então, o que a alma e a racionalidade pode fazer é meio que purificar as paixões, controlar as paixões, moderar as nossas ações, mas nunca dá para fazer com que nós deixemos que as paixões nos afetem. As paixões elas sempre vão estar, de certa forma, nos afetando. Agora, a gente tem que ter a sabedoria de fazer com que elas nos afetem menos, né? Então, vamos lá. Ele quer a afirmativa falsa, né? Letra A diz assim: as virtudes são a eliminação das paixões através da sabedoria. Esse item de cara já está errado por conta disso. As virtudes são a eliminação das paixões através da sabedoria. As paixões elas não são eliminadas. As paixões elas são diminuídas ou controladas. Quem vai diminuir e controlar as paixões é a sabedoria, que é a virtude por excelência da alma, né? Então a racionalidade vai trazer uma certa sabedoria, vai trazer uma certa virtude para a alma, que vai fazer com que a gente diminua essas paixões, a gente possa agir corretamente e entrar em contato com a verdade das coisas. Então essa letra A ela já está de cara errada. Letra B. Temperança, justiça e coragem resultam da purificação das paixões. Então as virtudes elas resultam da purificação das paixões. É o trabalho da alma e da racionalidade purificando as paixões faz com que nós possamos ser virtuosos. Letra C. A sabedoria é a potência da alma pela qual as virtudes se constituem.
Então a sabedoria é a potência da alma, aquilo que a alma pode nos trazer. Aquilo que a alma pode nos trazer é também uma virtude, que é a sabedoria, e através dela vêm as outras virtudes. E letra D, a alma atinge a verdade através da virtude da sabedoria. Então a alternativa falsa aqui é a alternativa A. A outra questão que eu selecionei é a questão 9, questão 9 do TD, que é uma questão da Universidade Estadual do Pará, de 2015, e também é uma questão de Platão. Ele diz assim: Platão, a massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Então aqui é um livro do Chatelet, sobre a história das ideias políticas, ele falando um pouco de como Platão entende a política ali naquele momento onde ele está vivendo na Grécia Antiga. A gente sabe que Platão estava vivendo ali no período da democracia ateniense, e ele é um forte crítico da democracia ateniense. Ele acredita que a melhor forma de governo é uma monarquia, onde você tem um governante que é um filósofo, porque o filósofo é aquele que usa a racionalidade. Então o filósofo é aquele que, através da racionalidade, pode compreender o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, e assim poder fazer. Então, essa perspectiva do Platão de que a massa popular é assimilável por natureza a um escravo de suas paixões, basicamente ele está dizendo: a massa, a grande maioria das pessoas, o povo de Atenas, eles não sabem raciocinar, eles não conseguem agir de uma forma correta, eles não têm virtude. Portanto, essa forma de governo que leva em consideração a vontade da massa popular, ela não é uma forma boa. É como se ela fosse uma coisa assim muito ruim, porque a melhor forma de governo é aquela que a racionalidade é que vai trazer as políticas, né? As políticas públicas, aquilo que vai ser feito na polis, na sociedade, ela tem que vir através da razão e não do que a maioria está querendo, do que a maioria está pensando, né? Tanto é que ele fala que é como se fosse aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão. É uma visão até um pouco, como eu já havia falado em algumas aulas, Platão tem uma visão um pouco preconceituosa e aristocrática, né? Então ele até diz assim: quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas. Um governo ele não pode se fazer por opiniões subjetivas. Um governo ele tem que ser objetivo. E nada mais objetivo do que a racionalidade, do que o cálculo, do que a verdade e a virtude. Então essa questão de que você tem que respeitar as opiniões. Respeitar as opiniões é uma coisa. Agora, pautar políticas públicas sobre opiniões subjetivas é aquilo que a gente nunca deve fazer. O que deve ser feito é pautar políticas públicas sobre a racionalidade, sobre a ciência, sobre pontos objetivos, sobre a certeza do que é que tem que ser feito nas coisas, e não pautar sobre subjetividades. As pessoas acham que é assim, então se a maioria está achando que é assim, então vamos fazer isso. Política pública não se faz dessa forma, né? Política pública por excelência. Então, os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica a... Aí vem aqui as alternativas, né? Letra A, oligarquia. Letra B, república. Letra C, democracia. Letra D, monarquia. Letra E, plutocracia. A crítica dele aqui nesse texto se volta à democracia, letra C. A outra questão que eu selecionei foi a questão 13, que é também da UES, do vestibular de 2019, que é sobre Aristóteles. Ele diz assim: se na Ética Nicômaco Aristóteles visa encaminhar o indivíduo à felicidade, na política ele tem por finalidade alcançar o bem comum, o bem viver. Por isso ele compreende que a origem da polis está na necessidade natural do homem em buscar a felicidade. A comunidade natural mais incipiente é a família, na qual seus membros se unem para facilitar as atividades básicas de sobrevivência. E várias famílias se ligam para formar a aldeia e as aldeias se juntam para instituir a polis. Sobre isso é correto afirmar que... Então ele quer que você leia o texto, entenda o texto e, baseado no que o texto está dizendo, você marcar o que é correto. Muitas das questões de filosofia, boa parte, 90% das questões de filosofia, é a interpretação de texto. Você conseguindo ler bem, interpretar o texto devagar, com calma, prestar atenção nos detalhes do que o texto está dizendo, você consegue marcar a questão correta. A grande maioria das questões de filosofia são assim. Então ele está falando aqui sobre a Ética Nicômaco, que é um livro do Aristóteles, que ele vai falar sobre a felicidade.
E o livro A Política, do Aristóteles, vai falar como é essa busca da felicidade numa vida em comum, né? Na vida comunitária, na vida em sociedade. A gente sabe que para Aristóteles a finalidade de toda e qualquer ação humana é a felicidade. Mas a felicidade só é possível dentro da sociedade, porque nós somos seres naturalmente sociais. Os seres humanos são animais políticos. Nós precisamos da polis, nós precisamos da comunidade. Isso faz parte da natureza humana. E ele vai dizer aqui, no próprio texto ele diz, né, que o primeiro agrupamento humano é a família. Ele usa, né, a comunidade natural mais incipiente é a família. É como se ele dissesse, a comunidade originária do ser humano é a família. Todo ser humano nasce numa família. É como se fosse o núcleo, o começo de tudo. Várias famílias formam uma aldeia, várias aldeias formam uma cidade. É como se fosse um processo natural. Esse processo natural, inclusive, vai ser criticado posteriormente na teoria contratualista na modernidade. A teoria contratualista na modernidade vai quebrar um pouco essa ideia de que a vida social é natural, de que o ser humano é um ser naturalmente social. Então vamos lá. Sobre isso é correto afirmar o quê? Letra A. O homem não é naturalmente um animal político, mas é por natureza um membro da família. Isso aqui já está errado, né? Para Aristóteles nós somos animais políticos. Letra B. A polis não é uma noção artificial, mas natural, pois é o lugar do homem desenvolver as suas potencialidades em vista ao bem viver. Essa questão aqui, essa alternativa aqui parece que está bem correta. Letra C. A felicidade do homem está nas condições que permitem a sua sobrevivência no âmbito da família. Não é isso, né? A felicidade do homem não está nas condições que permitem a sua sobrevivência na família. Porque se a felicidade estivesse ligada só às questões da sobrevivência familiar, nós não formaríamos aldeias e não formaríamos sociedades. A formação da sociedade ela é uma formação para contribuir para a nossa felicidade. Letra D. A polis se constitui independentemente das famílias e das aldeias, pois é a única comunidade natural a que o homem pertence. Errado, né? A polis se constitui independente das famílias e das aldeias. A polis ela é um ajuntamento, uma junção de aldeias que é uma junção de famílias. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa B. Vamos lá para a próxima questão que eu selecionei, foi a questão 18. A questão 18 do TD é da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, também sobre Aristóteles. Ela fala assim: em primeiro lugar, é claro que com a expressão ser segundo a potência e o ato, indicam-se dois modos de ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até mesmo de não ser, no sentido de que, com relação ao ser em ato, o ser em potência é não ser em ato. A partir da leitura do trecho acima, em conformidade com a teoria do ato e potência de Aristóteles, assinala a alternativa correta. Aquela questão, Parmênides e Heráclito, ser e não ser. Parmênides diz, né? O ser é, portanto, o não ser não é. Se o ser é e o não ser não é, o ser não pode não ser e o não ser não pode ser. Isso aqui cabe até aquela questão da teoria da identidade, né? A realidade é idêntica. As coisas na realidade são o que são. Ela não se modifica. Isso é a perspectiva platônica de identidade, parmenidiana. E o Aristóteles ele vai trabalhar tanto com a questão do Parmênides quanto com a questão do Heráclito nessa teoria do ato e potência. Porque o Heráclito vai dizer o não ser não é, mas também pode ser. E o ser é, mas também pode não ser. Por quê? Porque a realidade é transformação, é devir. Se a realidade é transformação, é mudança, é devir, o ser é, mas também não é. Enquanto que o não ser não é, mas também é, ou pode ser. Então, a teoria do ato e potência ela vai trabalhar com a junção dessas duas teorias. O ser em ato é o que é. O ser em potência é um ser que é, mas que pode deixar de ser porque pode ser uma outra coisa. Ele se transforma. Isso é o ser em ato e o ser em potência. A potência do ser de se transformar em alguma coisa em ato. Então, ele diz assim... Letra A. Para Aristóteles, ser em ato é o ser em sua capacidade de se transformar em algo diferente dele mesmo. Aqui já está errado, porque aqui seria o ser em potência. E ele continua. Como, por exemplo, o mármore, ser em ato, em relação à estátua, ser em potência. É o contrário, né? O mármore ele tem em si a potência de se transformar na estátua, na medida em que pode ser transformado por um agente externo, que é a ação humana. O mármore por si mesmo não vai se transformar na estátua, mas através da ação humana ele pode ser transformado. Então há uma potencialidade no ser do mármore de ser em ato
à estátua. Letra B. Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível. Tudo que possui matéria possui potencialidade, capacidade de assumir ou receber uma forma diferente de si, que tende a se atualizar, assumindo ou recebendo aquela forma. Então, atualizar-se é transformar o ser em potência em um ser em ato. Então, isso é uma característica de tudo que existe, da matéria da realidade. Tudo é possível ser transformado. Então, o ser em ato e ser em potência faz parte do movimento percebido no mundo sensível. Essa alternativa B, com certeza, é a correta. Alternativa C. Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser em ato. Está contradizendo o próprio texto da questão. Isto ocorre porque o movimento verificado no mundo material é apenas ilusório e o que existe é sempre imutável e imóvel. Isso aqui está errado, né? Ele está trazendo basicamente somente a teoria parmenidiana. E o próprio texto ele já fala que o Aristóteles trabalha com ser em potência e ser em ato. Letra D. Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível, das coisas materiais. E a potência se encontra tão somente no mundo inteligível, apreendido apenas com o intelecto. Não, falso. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa B. A outra questão que eu selecionei foi a questão 22, que é uma questão de Epicuro. Foi a última questão do TD, que é uma questão do Enem, de 2014. Ele coloca assim: alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim. Ele quer saber qual é a finalidade da vida do homem, da ação humana, né? De acordo com Epicuro, às vezes fazem muita confusão, às vezes colocam a mesma identidade na filosofia epicurista e na filosofia hedonista. Não é a mesma coisa. Epicuro vai dizer que a hedonê, o prazer, é um bem, mas não é todo tipo de prazer, de toda e qualquer forma, em todo e qualquer momento. É preciso moderação, é preciso sabedoria para entender quais são os prazeres bons, de onde eles vêm, em que intensidade. É preciso fazer um cálculo que é racional. Não é só o prazer pelo prazer. Então, o Epicuro vai dizer que o prazer é um bem, mas é preciso a gente saber como esse prazer vem, de onde ele vem, qual a intensidade, em que moderação esse prazer se transforma em algo bom para a gente, né? Então, se eu busco esses prazeres que são bons, que são naturais, que são necessários, que são moderados, eu encontro a felicidade. E essa é a finalidade da vida, de acordo com Epicuro. É você ter uma sabedoria para encontrar a felicidade, até distinguindo os bons prazeres dos maus prazeres, que ao invés de causar realmente prazer e coisas boas para a gente, vão causar dor, vão causar angústia, vão causar coisas ruins para a gente. Então, no fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. A letra B diz assim: valorizar os deveres e as obrigações sociais, não tem nada a ver. Letra C, aceitar o sofrimento e o rigorosismo da vida com resignação. Isso aqui parece muito com o estoicismo, não é epicurismo. O estoicismo fala muito da questão da aceitação, sustin et abstine. É o lema do estoicismo, suportar e abster-se. Suportar as dores, suportar aquilo que vem, suportar a realidade e abster-se de querer se revoltar, abster-se de querer responder. É você aguentar, é você se resignar. Se as coisas estiverem acontecendo da pior forma possível, um bom estoico é aquele que aguenta tudo. Letra D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. De acordo com Epicuro, as divindades não estão nem aí pra gente. Não se preocupem com divindades, porque elas também não se preocupam com a gente. E letra E. Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Isso daqui parece um pouco o pirronismo, né? Questão do ceticismo. Defender uma indiferença e a impossibilidade de se atingir um saber exato, de um conhecimento verdadeiro de fato. Para o cético, para o pirrônico, isso aqui é impossível. Então a gente acaba defendendo uma certa indiferença ou uma suspensão do juízo, a epoqué. Isso aqui seria o pirronismo, não seria o epicurismo. Então, para o epicurismo seria a letra A, né? O homem tem como fim alcançar o prazer moderado e a felicidade. Essas foram as 5 questões que eu selecionei para comentar. Valeu, galera!